Fala galera, tudo beleza? André aqui. Hoje eu queria falar sobre um tema um pouquinho diferente do convencional, que é XP, ou Extreme Programming. Mas eu não quero falar sobre todos os aspectos técnicos, passar passo a passo do que diz a própria documentação do XP, ou então todas as regras. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha vivência com isso, que eu estou trabalhando há um pouco mais de um ano agora com XP. Então eu quero compartilhar a experiência no dia a dia mesmo e não tanto cada aspecto técnico ou se a gente está seguindo perfeitamente aquilo que a documentação dele prega e tudo mais. Então, vamos lá. Qual é então, pelo menos na minha opinião, o maior aspecto do XP? O maior aspecto do XP é pair programming, ou programação em pares, programar pareando, como quer que queira chamar. E você vai trabalhar então o dia inteiro junto com um outro desenvolvedor, os dois na mesma máquina. De forma ideal, cada um vai ter seu próprio monitor, cada um vai ter seu próprio teclado, mouse, para não precisar ficar com o pescoço torto assim para o lado olhando para o monitor que o outro está usando. E também para poder a qualquer momento falar assim, peraí só um pouquinho, pegar o mouse e fazer alguma coisa. Como que isso está sendo especificamente no meu dia a dia? Eu trabalho num time de 6 desenvolvedores e 2 pessoas trabalhando como produto, um como business, outro como technical. E num time de 6 desenvolvedores, basicamente com 5 dias a semana, você é um dos desenvolvedores, tem mais 5 e do jeito que a gente trabalha lá, cada um dos dias da semana a gente acaba pareando com um dos outros desenvolvedores. Existem, é claro, várias formas diferentes. Eu sei que existem empresas trabalhando com XP onde o mesmo par trabalha junto por uma semana inteira ou até às vezes por mais tempo, mas a forma que a gente trabalha lá é rotacionando os pares diariamente. Dessa forma fica mais fácil de compartilhar contexto, de todo mundo saber tudo o que está acontecendo. Aproveitando já esse gancho, essa seria uma das vantagens de pair programming e de XP de uma forma geral. O contexto daquilo que está sendo feito é compartilhado facilmente, onde em contrapartida, quando um desenvolvedor pega um certo tema para ser desenvolvido, ou de repente 2 desenvolvedores, mas onde cada um está trabalhando na sua própria máquina, fica mais difícil compartilhar isso. Por mais que você tenha uma stand-up no seu projeto, por mais que você tente compartilhar aquilo que está fazendo, nada como estar realmente vendo o código sendo produzido. E na minha experiência, realmente ficou muito mais fácil eu entender o projeto como um todo, eu entender cada nova alteração que está sendo feita no código, sem eu precisar manualmente ir lá no GitHub, alguma coisa assim, olhar aquele commit que foi feito por aquele desenvolvedor. Então esse aspecto de contexto é muito mais fácil mesmo. Agora, voltando um pouquinho sobre o funcionamento geral, pelo menos dentro do meu time, depois que a gente escolhe uma pessoa que vai ser o nosso par pelo dia, a gente começa a trabalhar normalmente e parear uma coisa que se torna um pouco cansativa. Por que se torna cansativa? Você precisa estar o tempo todo expressando as suas ideias, os seus pensamentos, aquilo que você pretende fazer. Às vezes, se está trabalhando com alguém que não tem o contexto daquela história, ou até mesmo alguém mais novato, você precisa explicar ainda mais coisas. Às vezes, você precisa explicar até aspectos da linguagem de algum pedaço de código que você está construindo. Então isso se torna bastante cansativo, mentalmente cansativo. Para contornar esse problema no projeto que eu estou trabalhando, a gente tem 2 pausas por dia. Umas 10 da manhã, outras 3 da tarde, de 20 minutos. Dessa forma você pode desligar um pouco do seu trabalho, desligar um pouco de estar o tempo todo compartilhando os pensamentos. E essas pausas são realmente muito bem-vindas, porque diferente de quando você está trabalhando sozinho, você não vai ficar mexendo no celular, não vai às vezes parar para pensar em outra coisa, você está o tempo todo muito envolvido com aquilo que está fazendo. Claro, às vezes até acontece distrair, mas aí você vai provavelmente ter que perguntar para outra pessoa repetir algo que ela falou, ou pedir de novo qual é o contexto daquilo que está sendo feito. Então o foco acaba sendo muito maior e, de novo, essa pausa é muito bem-vinda para você poder dar aquela respirada e depois voltar e focar de novo naquilo que está fazendo. Outro problema ainda que pode ser encontrado e que pode fazer esse processo se tornar ainda mais cansativo é se por acaso tem alguém no time que você não gosta tanto, ou às vezes não é que você não gosta da pessoa, mas você não gosta de trabalhar com ela, o seu jeito de trabalhar não é compatível com o jeito de trabalhar daquela pessoa, aí se torna ainda mais cansativo, porque pode acontecer de você ter que explicar ainda mais aquilo que você quer fazer, ou você simplesmente se sente desconfortável de estar ali lado a lado com aquela pessoa. Isso é uma coisa que você
você vai ter que se acostumar, vai ter que aprender a lidar com essa pessoa, ou se de repente é uma pessoa que realmente não funciona junto com o time, se ninguém gosta de estar pareando com aquela pessoa, tentar conversar com um gerente, conversar com alguém para ver se aquela pessoa de repente não pode participar de um outro projeto e não desse, até porque nem todo mundo está realmente preparado para estar trabalhando com XP e pair programming. Eu diria que é importante você ser bem aberto e bem franco com o líder do time, ou alguma pessoa, um gerente, alguém assim, para não realmente tirar toda a moral do time, não fazer as pessoas se sentirem mal por um dia inteiro e não serem tão produtivas quanto elas poderiam ser. Vamos agora a alguns aspectos um pouco mais técnicos sobre pair programming. Então, um deles seria que você não precisa de revisão de código. Por que não? Porque, na verdade, você tem revisão de código constante. Não só o código em si que está sendo construído, mas todas as suas ideias estão constantemente sendo validadas pela pessoa que está do seu lado e vice-versa. As ideias e o código daquela pessoa também estão sendo validados. E eu diria que essa é uma grande vantagem, porque se você já teve que revisar, por acaso, algum pull request, alguma coisa assim, muito grande, você sabe que é muito difícil manter o foco e ter todo o contexto de todas as alterações que a pessoa fez naquele código. Aí às vezes você faz aquela revisão que não é tão adequada assim, não é tão precisa, ou às vezes você pontua algumas coisas que a pessoa vai depois explicar e dizer para você que na verdade aquilo está certo e que você que não entendeu corretamente as alterações dela. Eu gosto bastante desse ponto. Até às vezes quando acontece de a gente estar trabalhando sozinho em algum dia porque uma pessoa não veio para o trabalho ou porque tem alguma pesquisa para ser feita que não vale a pena ser feita pareando, você até se sente um pouco amedrontado assim, de fazer alguma modificação e não ter a validação de ninguém. É engraçado o aspecto psicológico nesse ponto. Seguindo essa linha de raciocínio, existe uma boa chance de que a qualidade geral do projeto, do código e tudo mais, acaba sendo superior do que num time onde as pessoas trabalham individualmente. Porque talvez você está pensando, não, mas eu sou um excelente desenvolvedor, meu código é sempre muito bom. Ok, pode até ser verdade isso, mas e o resto do time? Todos os times que você trabalhou sempre foi composto apenas de excelentes desenvolvedores? Você nunca revisou algum código que pensou assim, se eu tivesse ele junto ou se eu tivesse desenvolvido, eu teria feito diferente de uma forma melhor. Mas agora deixa porque também não está um código ruim. Mas eu digo que por experiência própria, muitas vezes eu quis codificar alguma coisa de um jeito e o meu par falou para mim, olha, e se a gente fizer assim? E o meu par, na verdade, tinha uma ideia excelente e eu acabei seguindo simplesmente aquilo que o meu par falou. Realmente ajuda bastante ter esse par extra de olhos validando as ideias. E sobre ideias, essa é justamente outra vantagem. Às vezes você não tem certeza se quer fazer alguma coisa de um jeito ou de outro, ou até mesmo se a ideia que você tem é boa ou não é, e fica muito fácil você validar qualquer ideia que você tem rapidamente. Simplesmente perguntar, o que você acha se a gente fizer desse jeito aqui? Será que fica legal? E a pessoa pode dar aquele feedback imediato em vez de você precisar levantar, explicar o contexto para outra pessoa. Às vezes a pessoa nem vai entender muito bem qual é o contexto, ou então você implementar realmente e depois aparecer algum feedback daquela ideia só depois na revisão de código. Eu diria que essa é uma vantagem bacana. Ou até mesmo para você não ficar preso em alguma ideia ou preso tentando ter alguma ideia, porque algumas vezes a gente não está conseguindo se concentrar tão bem quanto gostaria, está ali navegando pelo código e alguma partezinha não está encaixando. Muitas vezes, em vez de você ficar preso naquilo, a outra pessoa já tem uma ideia rapidinho ali que vai resolver aquele problema e você já consegue ir para frente e não ficar preso. Mais um aspecto que eu considero bem interessante no Extreme Programming seria TDD, ou Test Driven Development, que é o quê? Você fazer o seu teste antes de desenvolver realmente a solução. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já conhecem TDD, de repente já praticaram ou não, e eu confesso que eu era bastante preconceituoso com essa ideia antes de começar a colocar realmente em prática, mas a partir do momento que você realmente abraça a ideia e você começa a desenvolver dessa forma, você vê quão melhor é a qualidade dos seus testes do que anteriormente. Como mais fácil é cobrir não só linhas de código, mas também as funcionalidades do código, que eu considero ser mais importante. É claro que é bacana trabalhar num projeto onde os seus testes cobrem um grande percentual do seu código, mas também é muito importante cobrir funcionalidades, porque às vezes está só passando por cima daquela linha não garante que algum bug não vai escapar ali. Mas como o foco desse vídeo é falar mais sobre pair programming mesmo, então como funciona isso dentro de pair programming? Porque TDD pode ser usado fora disso também. Basicamente, uma das técnicas que a gente está usando se chama ping-pong, que é o seguinte, eu implemento um teste e a pessoa que está pareando comigo implementa a solução daquilo. Depois de implementar a solução, ela volta, implementa o próximo teste e aí eu implemento a solução. Dessa forma, ambos os lados conseguem estar implementando o teste e conseguem estar implementando a solução também.
É claro que no meio de tudo isso, o tempo todo a gente está trocando ideia, está dizendo, e se aqui a gente fizer assim, esse ali a gente fizer daquele jeito, não fica uma pessoa simplesmente parada igual um robô, igual uma estátua, olhando para a tela só esperando ser a sua vez. Não, a gente troca ideia o tempo todo, mas tenta dar liberdade para o outro lado para não ficar aquela coisa que só um controla e o outro fica assistindo, até para se tornar um ambiente um pouco mais amigável, um pouco mais confortável e divertido durante o dia. Aqui vão alguns tópicos rápidos também que eu gostaria de mencionar. Um deles seria refatoração de código. XP prega bastante a refatoração de código e quando você está trabalhando em dupla, realmente fica mais fácil refatorar, às vezes, grandes blocos de código sem deixar algum bug para trás, novamente por aquela vantagem de ter outro par de olhos no código. Outro tópico seria a ideia de que todos são donos do código. Não existe aquela coisa de, tal desenvolvedor gerou um bug, tem agora um bug em produção e foi culpa daquela pessoa. Não. A gente sempre menciona nós. Nós fizemos isso, nós deixamos um bug escapar, até porque sempre tem, ou quase sempre tem duas pessoas olhando para o código e o time como um todo não pensou em alguma coisa. E é bastante legal essa ideia, mesmo que você não trabalhe com XP ou pareando e tudo mais, é bastante legal essa ideia porque todo mundo se sente à vontade no time. Todo mundo se sente à vontade de dar ideia, de tentar coisas novas. Afinal de contas, bugs acontecem, não é mesmo? Todo mundo que é desenvolvedor já deve ter colocado algum bug em produção. Acho muito difícil. Bom, de repente tem alguém aí que é perfeito mesmo, mas eu acho bastante difícil, né? Às vezes acaba acontecendo. E essa ideia deixa você muito mais à vontade de que se acontecer alguma coisa, você sabe que você não vai ser recriminado. E o último aspecto que eu queria mencionar é a padronização do código e do desenvolvimento. Como você está pareando e nem sempre está trabalhando da sua máquina, como está todo mundo trabalhando junto naquele mesmo código, acaba se tornando muito importante que existam esses padrões. Eu diria novamente que isso não é só importante num projeto XP ou com pair programming. Eu diria que é importante para qualquer projeto, mas acaba se tornando muito mais forte, porque, novamente, você não vai estar trabalhando da sua máquina, ou outra pessoa não vai estar trabalhando na máquina dela, vai estar trabalhando na sua máquina. É importante que você tenha convenções até mesmo de atalhos, de formatação de código, de como vai configurar a sua IDE, a sua máquina de uma forma geral. É claro que cada um tem um pouquinho do seu próprio gosto na sua própria máquina, mas quando você senta em outra máquina e tem várias coisas que estão dentro do padrão, acaba ficando muito mais fácil de desenvolver sem ficar se preocupando que tudo está configurado de uma forma diferente. Mas falando especificamente do código em si, é muito legal também você entrar em qualquer classe saber que a formatação vai estar semelhante, as coisas vão estar em lugares semelhantes, a criação de tipos de padrões de projeto e tudo mais. Se você tem uma camada de serviço, uma camada de persistência, todo mundo está bem sintonizado dentro disso e criar as coisas da mesma forma. Desse jeito, o seu código fica muito mais fácil de ser navegado, muito mais fácil de ser mantido. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí. Se você gosta do conteúdo do canal, não esquece de inscrever. E se você tiver qualquer dúvida sobre essas coisas que eu falei, deixa um comentário aí embaixo. Se você trabalha com pair programming, XP, ou se você gosta de TDD, também deixa um comentário aí para eu saber o que você pensa sobre isso. E não esquece de conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima. Valeu!